Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais um estudo. E hoje a gente vai falar sobre os 1000 anos ou milênio, né? E vamos relembrar um pouquinho que o estudo anterior a gente falou sobre a volta de Jesus, né? Então, como seria, que eventos aconteceria e todas essas coisas. E hoje a gente vai falar agora sobre o milênio, né? Então, na sequência dos eventos, vamos entender hoje o que acontecerá após a volta de Jesus. Chamamos este período de milênio ou 1000 anos, conforme mencionado em Apocalipse 20. Então, hoje a gente vai estudar sobre o Apocalipse 20. Qual será o evento que vai inaugurar o período de 1000 anos, né? O que vai acontecer para que os 1000 anos, né? Ou 1000 anos, aconteça na Terra. Então, Apocalipse 1:7, né? Que fala que todo olho verá, né? 19:1, né? Vou dar uma olhadinha aqui, Apocalipse 19:1. 19:1 diz: Depois dessas coisas vi no céu uma como grande voz de numerosas multidões, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder serão do nosso Deus, né? E também 20, Apocalipse 20, o verso 4. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, dê uma lida aí na sua Bíblia, né, para você ver que tá falando, né, porque dependendo da Bíblia, a tradução ela vem escrita com palavras, né, mais fáceis ou mais difíceis de entender. Então, por isso que eu falo para vocês sempre, leem na sua Bíblia. E o primeiro, né, que era Apocalipse 1:7, que está escrito assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, essa parte aqui de Apocalipse 1:7 vem falando da morte de Jesus, né? Que tá falando aqui até aqueles que o traspassaram, né? Até aqueles que mataram Jesus, aquele que enfiou a lança em Jesus, que ultrapassou, né? A pele de Jesus, o lado de Jesus, né? Cortou ali Jesus no meio das suas costelas, né? Para furar o coração de Jesus para ver se ele estava mesmo morto. Aí eles viram que estava porque saiu água e sangue junto. Então até esses que participaram da morte de Jesus na cruz, esses vão ressuscitar para ver Jesus e vão morrer. Então é uma ressurreição especial. No livro de Daniel também tem falando sobre essa ressurreição, né? Que no caso fala sobre um povo, né, que vai ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus, um pouco antes de Jesus aparecer ali no céu, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltando em glória e majestade, né? E aí
Aí, essa ressurreição especial também tem vídeo aqui no canal, né? Que são dois povos também, né? Aqueles povos que mataram Jesus e também aquele povo que levou a mensagem, né? Para o mundo, no caso a mensagem do terceiro anjo, né? As 3 mensagens angélicas, que é o que a gente prega, porque tá na Bíblia e Deus mandou, né? Se você é remanescente de Deus, então você deve pregar as 3 mensagens angélicas para todo aquele que quiser ouvir, e aquele que não quiser ouvir, né, ouvirá de qualquer jeito, porque todo o mundo vai ouvir essas 3 mensagens angélicas e terão que decidir de que lado eles vão ficar. Se do lado de Deus ou do lado do inimigo. E é isso. E aí, o capítulo 19 e o capítulo 20 de Apocalipse estão conectados. O capítulo 19 trata da segunda vinda de Jesus. Rico em detalhes, o texto sagrado define esse evento como glorioso, visível e literal. Jesus é apresentado montado em um cavalo branco, aquele que julga e peleja com justiça. Em seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Ele vem para estabelecer o 5º reino da profecia, aquele reino que jamais terá fim e subsistirá por toda a eternidade. Daniel 2, o verso 44, né? Que é a visão, né? Que no caso, o rei Nabucodonosor ele sonhou, né? E Deus trouxe o mesmo sonho a Daniel. E aí, Daniel, numa visão de noite, né? Deus dá a revelação e ele fala a revelação para Nabucodonosor. E lá tem a cabeça de ouro, né? Que faz referência ali ao reino de Babilônia. Aí tem os braços e peitos ali, são de prata, né? Peraí, é ouro, prata, isso, é ouro, prata, que é Medos e Persas. Aí vem a Grécia, que é de bronze. E aí vem o reino de Roma, né? Roma imperial e Roma papal, que é de ferro. E aí quando chega nos pés, o reino de Roma, né, está fragmentado e misturado com barro. E aí aparece, né, fazendo uma referência também, né, àqueles que o povo de Deus e o povo inimigo, né? Porque o povo inimigo, aí tem a referência ali em Roma, né? Tanto Roma imperial como Roma papal. E aí tá ali representado pelo ferro, né? Que é duro. E tem o barro, né? Que é o povo de Deus, que não se mistura, né? Com o ferro, não se mistura com o povo inimigo. E aí ele vai levando até que aparece essa pedra sem auxílio de mão, que é Jesus Cristo, né? A volta de Jesus. E aí essa pedra bate no pé da estátua e aí desintegra ela todinha. E aí acontece o quê? Essa pedra começa a crescer para todos os lados, né? E aí fazendo uma referência ao 5º reino, né? O reino de Jesus, que será eterno. E nunca mais existirá outro reino depois de Cristo Jesus, né? Um resumão do resumão, né? Mas tem estudo aí também no canal falando sobre. E a série de Daniel tá aí, se você quiser dar uma olhada e conferir com uma explicação um pouco melhor e mais detalhada. Agora, quando Cristo voltar, o que acontecerá com os salvos que estão mortos?
1 Tessalonicenses 4:16. A gente vai para a Bíblia achar Tessalonicenses 4:16. Cadê Tessalonicenses? Primeiro. Quatro 16. Aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Arcanjo quem? Arcanjo Miguel, né? Que é o próprio Jesus. E ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui fala da primeira ressurreição, né? Que são a ressurreição dos santos, né? Dos salvos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, né? Aceitaram o batismo, aceitaram o que estava escrito, viveram como Jesus ensinou. Então, esses, né, serão ressuscitados na primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. Quando Cristo voltar, o que acontecerá com os salvos? Só lembrando aqui, né, que fala do arcanjo Miguel, né, que arcanjo, né, arcanjo Miguel é uma palavra para Jesus. No caso, é tipo como se fosse um cargo, né, que Jesus tem ali com os anjos, antes, né, de se tornar homem. Então, do mesmo jeito que Jesus, ele se transformou em ser humano para nos salvar, antes disso, Jesus, né, ele recebe ali o cargo de anjo do Senhor, ou anjo, arcanjo Miguel, né? Mas se trata de é como um, tipo assim, eu fiz a faculdade, né, de direito, então eu sou advogada. Então, ali é apenas um título, né, que a gente recebe. Eu sou advogada. Se eu fizer um curso de dentista, então eu sou uma advogada e dentista. Então, se eu fizer um curso de arquitetura, eu sou uma advogada, dentista e arquiteta. Então, são nomes de cargo celestial, né? Que tem a ver com os anjos. Então, Jesus, ele é o principal, né? Dos anjos, é o que manda, o que como fala, é o que rege, é o que coordena, não é? Ai, a palavra fugiu. Tipo, comanda os anjos, né? Ele é o chefe dos anjos, entendeu? É um título, né? O que não significa que Jesus, ele tem asas e seja igualzinho aos anjos, né? Não sei como que foi no céu, mas eu sei que o Lúcifer ficou com inveja de Jesus por causa disso, né? E aí, voltando aqui, né? Eu acho que até vou fazer um estudo sobre isso. Apesar que tem aí, gente, tem um estudo aí falando sobre os anjos, né? Eu não lembro se eu falei sobre isso, mas é provável que eu tenha falado. Então, se vocês quiserem, né, dar uma olhadinha aí nos estudos sobre os anjos, que deve ter alguma coisa lá que eu acho que eu já gravei. No caso, eu tenho certeza que eu gravei, mas não lembro se eu falei de Jesus como o anjo do Senhor. Detalhado, né? Eu não lembro. Faz muito tempo. E, continuando, quando Cristo voltar, o que ocorrerá com os salvos que estiverem vivos, né? Então, quando Jesus voltar, tipo, eu tô viva, o que vai acontecer comigo? Aí aqui, 1 Tessalonicenses 4:17 diz: depois nós, os vivos,
os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, a pessoa que está pregando aí que Jesus vai descer no céu, descer do céu, descer da nuvem, para ficar curando e aparecendo em vários cantos da terra, é mentira. A Bíblia está sendo bem clara aqui, que quando Jesus voltar, né, o que vai acontecer? Nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, fique esperto aí com o pessoal que está ensinando diferente da Bíblia. 1 Coríntios. Vamos ver aqui, 1 Coríntios. Tá falando também em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 51. 15, 51. Tá até marcado aqui. 51, vou ver, até o 53. Tá escrito assim, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando Jesus vir, o que vai acontecer? Né? Vamos lá recapitular aqui, né? Muitos versinhos. Então, Jesus, ele vai aparecer nas nuvens do céu, né? Assim como um relâmpago aparece, né? Do Oriente ao Ocidente, né? Que todo mundo vê, todo olho vê, né? Assim vai ser a volta de Jesus, né? Lá em Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. Então, se Deus disse, é porque, né? E aí no capítulo 19 de Apocalipse, você vai ter ali uma clara visão da descrição de como será a vinda de Jesus, né? A volta de Jesus, que o diabo vai usar exatamente esta informação aqui do livro de Apocalipse para imitar a volta de Jesus, né? Porque antes da volta de Jesus, o inimigo ele aparece como se fosse o próprio Cristo para enganar as nações de toda a nação e tribo, língua, povo, né? 4 cantos da terra para enganar. Assim é porque aqueles não conhecem como está escrito na Bíblia, como Jesus vai vir. Então, eles não conhecem, então eles provavelmente, se não quiserem conhecer, serão enganados e receberão a marca da besta. Então, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, né? Que é a ressurreição para a vida, a ressurreição dos salvos. E aí vão ser o quê? Transformados e então serão arrebatados para as nuvens onde está o Senhor. E aí sim vão para o céu todos juntos, né? Então não vai um de cada. Então vai ser como assim? Vai ser reunida assim, tipo, as pessoas que morreram em Cristo. Eles vão ser ressuscitados primeiro. Então, toda a família que morreu, né? Vamos supor, né? A família morreu, só que um morreu no Brasil, outro morreu na Rússia, outro morreu no Canadá, outro morreu na Finlândia, né? E aí eles vão ressuscitar. Então, cada anjo de cada pessoa vai reunir a família e todos juntos vão para essa nuvem onde está Jesus. Então, enquanto isso é muito rápido, né? Porque anjo é mais rápido do que a luz do sol, entendeu? Muito rápido. Tanto que quando Daniel
se ajoelhou para orar, já foi dada a ordem lá no céu para ele vir, né? Então, para você ver, é muito rápido. Então, e disse, não abrir e piscar de olhos. Então, é muito rápido mesmo, né? E aí, o que acontece? Então, toda a humanidade que morreu em Cristo e aqueles que estiverem vivos, né? Os mortos, eles já vão ressuscitar, transformados e imortais, né? Porque Jesus vai ressuscitar eles com o corpo que eles tinham, né? Só que glorificado, né? Não vai ser mais esse corpo aqui, todo cheio de sinais de pecado, né? Ruga, cabelo branco, pele flácida, estria, gordurinha, tipo, sei lá, o corpo todo deformado, faltando um braço, faltando a perna, faltando um dedo, sei lá, com o rosto queimado, né? Tava, sei lá, houve algum acidente e aí queimou o rosto, ficou com a pele toda feia, né? Enrugada por causa que queimou. Todos esses defeitos, né? Quando a pessoa morreu, a pessoa já vai ressuscitar ali perfeito. Então, se morreu por comido por animal, tubarão, sei lá, algum bicho, ou se foi morto por uma bomba e despedaçou, sei lá, né? Tem cada tipo de morte estranha. E aí, a pessoa quando ressuscitar, ela vai ressuscitar já transformada, perfeita, incorruptível, né? E imortal, como Jesus disse aqui na Bíblia, e glorificado, né? Já vai ressuscitar com as vestes de glória, né? Então, aquela roupa lá de brilho, né? De luz. Então, a pessoa já vai ressuscitar resplandecente, né? Pela glória de Deus. E aí, os vivos, né? No abrir e piscar de olhos, serão transformados, né? Então, a gente piscou, pronto. A gente, uou! Né? Minha roupa, né? Que, tipo, vai ter gente que vai estar vai passar pela perseguição. Então, vai estar lá parecendo um mendigo, né? Com as roupas toda rasgada, fedida. Porque da perseguição tem tempo pra ficar, né? Eu vou passar um creme depois de nadar na cachoeira. Não vai ter isso. Né? Eu vou pentear meu cabelo pra esperar Jesus com o cabelo arrumado. Não vai ter isso, né? Então, a pessoa vai estar lá toda sujo, fedendo, né? Todo horrível, parecendo um mendigo mesmo, né? Tem gente que tem esses preconceitos aí com os pessoal que mora na rua, né? E vão estar pior ainda, né? Porque na perseguição não tem boi, não. Ou você corre pela sua vida, ou você morre, né? Ou vai ser torturado, preso e, sei lá, jogado em algum canto lá, no calabouço, sei lá. Mas, né, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, né, no abrir e piscar de olhos, né? Seremos revestidos da glória de Deus, né? Então, nosso corpo vai se tornar incorruptível e imortal e cheio da glória de Deus. Então, aí quando todos os santos estiverem, né, todos reunidos, e aí sim, aquela comitiva de santos, né, serão arrebatados, né, com os anjos, né, que veio juntar a gente, né, as famílias. Então, a gente seremos todos arrebatados ao mesmo tempo, né? Ninguém vai primeiro, não. Vai ser arrebatado ao mesmo tempo. E aí, sim, lá nas nuvens, junto com Jesus, né? E os outros anjos, Deus o Pai, né? E o Espírito Santo que tá aqui com a gente. Vamos todos para a nuvem. E aí, de lá da nuvem é que a gente vai para o terceiro céu com Deus, né? A gente vai morar com Ele, né? Eu acredito que a gente vai dar uma passadinha antes, né? Mas tudo bem. Mas bora lá. A gente vai pro céu, certo? Só que enquanto a gente vai indo, né? A gente vai ver as galáxias, tudo lá de cima. Vai ver a lua, né? O pessoal que
já foi pro espaço? Sabe como é a visão de lá de cima? A gente não sabe, só tem a vontade, né? Mas a gente vai ver de graça, né? A gente não vai precisar pagar, né? Igual tem uns aí que tá pagando um valor de, acho que é 32 mil ou é milhões, né? Pra ter um particular ali, pra ver, pra ir pra Marte, sei lá, ver a Lua lá de cima, os famosinhos. A gente vai tudo de graça, né? E com Jesus, né? Não vai precisar de colocar nenhum tipo de aparelho feio pra caramba pra poder ver. Então seremos transformados e arrebatados, certo? No abrir e piscar de olhos. Então os salvos vivos serão transformados, ou seja, seus corpos se revestirão da imortalidade e perfeição. Eles se encontrarão com os mortos ressuscitados nos ares e subirão com a comitiva angelical para o céu. Lá habitarão no lugar prometido e preparado por Cristo, né? Que Jesus fala, né? Vou preparar-vos um lugar. Então, em João 14, 1, do 1 até o 3. Tá falando isso, né? A promessa de Jesus. E agora em Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 2:8, no momento da volta de Cristo, o que acontecerá com os ímpios? 2 Tessalonicenses agora. A gente falou o primeiro, agora o segundo. 2:8. 2:8 aqui. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então não é Jesus falar assim, morre, desgraçado. Não. Jesus por aparecer, né? A pessoa já vai morrer. E Jesus ainda vai dar um sopro, né? Morreu. Entendeu? Então, tem gente que fala, Jesus vai vir aqui, vai matar, vai mandar todo mundo pro inferno. Não, não é assim, gente. A pessoa antes escolheu que lado queria estar, né? Hoje é dada a oportunidade de todos, né, alcançarem o arrependimento, né? Pedir perdão para Jesus, né? De tudo aquilo que fez, dos pecados, né? Da transgressão da lei, né? E hoje muita gente se nega a isso, né? A pessoa tá lá, oferece um estudo bíblico, vai. Ela fala, não, hoje não. Aí a pessoa fala, vamos no culto. Não, hoje não. Aí fala, vamos num evento da igreja. Não, hoje não. Quando eu sentir, aí eu vou. Se eu sentir, aí eu vou. Né? Então, aí esses vão sentir o fogo do inferno. Não, mentira, gente. Não, mas tem o lago de fogo, então vão acabar sentindo uma hora ou outra, mas não vai ser o Espírito Santo, né? Vai ser o fogo consumidor. E aí, né, tá tendo a oportunidade, mas rejeitam, né? Mas até que a porta da graça se feche, haverá ainda oportunidade para quem quiser, né? E é aquilo, só vai para o céu quem quiser, está disposto a pagar o preço, né? E eu não tô falando aqui de dinheiro, e sim abrir mão do seu próprio eu, né? Que é o mais complicado, que as pessoas falam, não, mas eu gosto disso. Aí Jesus fala, isso daí não vai. Aí isso não te pertence. Aí você vai falar, não, mas eu quero. Então você não me quer, né? Você quer as coisas materiais, né? Você quer assim mesmo. E se você quiser assim mesmo, você vai morrer. Não porque eu quero, mas porque você tá decidindo isso, né? Porque eu sou a vida. Você é a morte, né? Porque você já tá condenado, né? E aí a pessoa fala, mas eu quero isso. Aí Jesus explica, olha, sem mim, né, você não vive, né, porque eu sou a vida. E você
já tá condenado à morte. Então, se você escolher você já tá morto, só não sabe, né? Você acha que tá vivo, mas você tá morto. Então, eu sou a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Então, é isso, né? Deus tá dando a oportunidade de muitas pessoas encontrarem Jesus, que é a vida, para que eles vivam. Não só a vida aqui, mas a vida eterna, né? Que é uma vida superior à nossa, ó. Né? Imagina morar numa cidade de ouro, né? Completamente adornada de joias preciosas. E não é tipo pedrinha, não, é aquela placa lá. Imagina um estádio feito com um chão de joias preciosas, mas não é pedrinha, pedacinho, não, é a placa inteira, né? De pedras preciosas, assim, ó. Várias placas de pedra preciosa, né? Os muros, assim, do estádio, né? De futebol, sei lá o que você tá pensando, né? De ouro puro. Mas é aquele ouro refinado no fogo, sabe? Chega a ficar transparente. Então, é isso que Deus fala, né? Claro que eu tô falando aqui uma coisa bem superficialzinha, né? Bem michuruca. Porque a Cidade Santa é um outro estudo e a gente vai falar sobre isso no próximo estudo. E aí sim, você vai saber o que te espera no reino de Deus. Mas hoje a gente vai ficar falando aqui sobre os 1000 anos, né? Então, no momento da volta de Cristo, o que acontecerá com os ímpios vivos, né? Então, aqui falou em 2 Tessalonicenses 2:8, né? Que os infiéis, né? Eles foram destruídos pela manifestação da glória de Deus e pelo sopro de sua boca. Então, Deus vai fazer, né? Pronto, morreu. Acabou, vai ficar ali jogado igual bosta, né? Que tá escrito no livro de Apocalipse também, né? Vai ficar igual esterco, né? Jogado sem ter quem enterre. E agora no Apocalipse 20, o verso 5. Apocalipse 20, o verso 5. Com a perguntinha: no momento da vinda de Jesus, da volta de Jesus, o que acontecerá com os ímpios que estão mortos? Agora a gente vai falar com os que estão mortos, né? Que os que estão vivos, eles vão ver Jesus, e aí só pela manifestação de Jesus, eles vão pedir para que os montes rochedos caem sobre eles, né? E aí, pronto, morreu. Acabou, né? Não tem conversa. Mas primeiro eles vão ver com os próprios olhos, né? Falar, não, Jesus veio mesmo. Assim como aqueles crentes ficavam lá falando toda hora, né? Vai apagar a língua deles. Vão ver Jesus no céu. E aí, aqui no verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, os mortos, os ímpios, né, aqueles que não quiseram aceitar Jesus como ele é, eles vão permanecer mortos, né? Então aqui fala que eles não reviveram, né? Aqui fala os mortos não reviveram até se completasse os 1000 anos. Então, a segunda ressurreição é para esses mortos ímpios que não aceitaram Jesus. Porque os mortos em Jesus, que é a primeira ressurreição, tem vídeo aí no canal, eles ressuscitam agora, na segunda volta de Jesus, acontece a primeira ressurreição, a dos santos que aceitaram Jesus, certo? Os salvos. E aí a segunda ressurreição acontece na terceira vinda de Jesus, que é a ressurreição dos ímpios, aqueles que rejeitaram Jesus, assim como Herodes, né? Assim como César, né? Que rejeitou Jesus, como Judas. Então esses daí, eles vão ressuscitar
na segunda ressurreição, que é a terceira vinda de Cristo, né? Então tem vídeo no canal explicando direitinho isso daí, se você quiser dar uma olhadinha, porque lá eu falo os versos bíblicos, né, para você ver na sua Bíblia. E então, o que acontece com os ímpios que estão mortos, né? Então eles não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Agora, Apocalipse 20, do 1 a 3, né? O que acontecerá com Satanás no momento da volta de Jesus, né? De Cristo. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, né? Engraçado que essa palavra abismo aparece lá em Gênesis, né? Quando a terra era sem forma e vazia, né? Aí vem essa palavrinha lá em Apocalipse, e aqui também, ó. Então, depois que Jesus vir, né, a segunda vez, a terra vai ficar do mesmo jeito como quando antes, né, de ser criada, sem forma e vazia, né, que Deus chama de abismo. E aí é uma grande corrente, né? Então, o anjo, ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Então, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, né? E aqui, essa prisão de 1000 anos dada a Satanás é porque os ímpios, né, eles vão estar mortos, né? Quando Jesus veio, a gente viu, eles não reviveram até se completar os 1000 anos. Então, durante esse período de 1000 anos, o diabo vai estar aqui preso no planeta Terra. Por quê? Nos outros mundos, todos eles recusaram a presença do diabo ali. Então, eles não foram enganados. Mas o planeta Terra, né, foi abençoado que caiu na conversa do diabo. E aí todo mundo se lascou. E aí, então, o diabo fica preso somente aqui no planeta Terra, né, que foi onde ele achou morada. Então, né, a gente tem que ficar ligeiro para o diabo não achar morada na nossa casa, né? Porque se achar, lascou. Vai quebrar para todo mundo também. E aí, ele fica preso aqui, por quê? Porque não vai ter ninguém para tentar, né? Não vai ter ninguém para encher o saco, porque vai estar todo mundo morto, né? E os anjos dele vai estar ali com ele também, né? A terça parte dos anjos, né, que caiu com ele, vai estar ali com ele. Então, vai estar o diabo sozinho com os seus anjos. Não vai ter nenhum ser humano vivo para ele ficar lá atazanando. Por isso ele fica preso aqui na Terra. Ele vai ter 1000 anos para pensar em tudo que ele fez, né? Tudo o mal que ele causou, desde o céu até a Terra. Ele vai ficar 1000 anos aqui, ó. Vai ser tipo o cantinho da disciplina. Então o diabo ele vai pensar em tudo que ele fez e a merda que ele fez, né? Porque não deu em nada, só perdeu. E aí, quando se completa os 1000 anos, aí Jesus vem de novo para dar a sentença dos ímpios, né? Mas aqui, continuando, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então, por que não vai enganar? Porque vai estar tudo morto, né? Até que se completasse em 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Então, por que ele vai ser solto? Porque os ímpios vão ressuscitar, né? Na segunda ressurreição, que é a terceira vinda de Jesus. Aí, os ímpios ressuscitam, mas vai para quê? Para a execução, né? E aí, Deus dá esse período de tempo para que os ímpios ressuscitem. O diabo, vendo que ele ressuscitou, vai falar que ele mesmo ressuscitou os ímpios, né? Falar, agora a gente vai lá, pega aquela cidade de ouro, toma para nós, né? Porque a gente aqui é uma multidão. Lá se tem um pouquinho, a gente conquista lá a cidade de ouro, ó, já tem ouro para reconstruir todo mundo. A gente reconstrói, né? Reconstrói melhor. E aí a gente, né, cria um mundo só nosso, né?
Como se isso fosse possível, né? O povo tudo ruim, né? Tudo egoísta, vai reconstruir e ficar, cada um vai tentar matar o outro para poder ficar no comando. Isso não ia dar em nada, né? Mas ele vai incitar os, né, que ressuscitaram e outra, né? Os ímpios, quando eles ressuscitam na segunda ressurreição, eles ressuscitam do jeito que eles morreram. Então, se estava faltando uma perna, vão ressuscitar faltando a perna. Se morreu com câncer terminal, se tipo desfazendo ali, né? Vai ressuscitar do mesmo jeito. Então, se morreu preso em algum canto, né? Comido por bicho, vão ressuscitar comido por bicho, né? Então, se ressuscitou com um tiro na cabeça, vai ressuscitar com esse tiro na cabeça. Que é a parte, né, que o diabo conta filmes e filmes sobre zumbis, né? É falando sobre isso. A segunda ressurreição dos ímpios, né? E aí sim, quando Deus dá aquele último sermão para geral, né? Aí todo joelho se dobra, até o próprio diabo vai se ajoelhar, né? Diante de Deus. Então, se você vai se ajoelhar diante de Deus, naquele dia, que já é uma profecia, todo joelho vai se dobrar perante o Senhor, né? Porque ele disse. Então, se você vai se dobrar naquele momento, que não vai ter mais oportunidade de salvação, porque você não faz isso agora, né? Por que não fazer agora, se você tem a oportunidade de se arrepender, de ser salvo, né? De ir para uma cidade de paz, de ouro, né? Quem gosta de ouro aí, né? Vai ser a glória para ele no céu, né? Porque já vai olhar tudo ouro, né? Muito ouro. Tem grama de ouro e tudo de ouro, né? E tem aqui também um capim, né? Que ele também eles falam que é capim de ouro. No céu tem esse capim muito mais bonito ainda. E aí, lá não vai ter esse negócio de arrepender, eu vou ser salvo, porque eu me joelhei, né? Não tem isso mais não. Mas na segunda ressurreição acabou, né? Não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém, porque o último momento é hoje. Por que hoje? Porque hoje você tem a oportunidade de se arrepender, porque amanhã você não sabe se vai estar vivo, né? No caso, daqui a alguns minutos, você já não sabe se você vai estar vivo, né? Você pode ter um ataque do coração, né? Alguém pode vir te derrubar, você bater a cabeça e morreu. Ei, traumatismo craniano. Então, sua última oportunidade é sempre o hoje. Amanhã passou, né? E o futuro, você não sabe se você vai ter. Então, o momento é sempre hoje. Né? E tem gente que fica esperando, quando chegar lá o negócio da marca da besta, eu vou falar que eu não quero. E aí eu vou falar, eu quero só o selo de Deus. Ela não é assim, né? O que acontece? Então, deixa eu ter estudo também, tem estudo aí no canal, né? E é isso, né? Não vou mais falar muito sobre isso, porque já até passou o tempo, né? Já deu 43 minutos. E então, o que acontece? Então, Satanás vai ficar aqui preso, né? Por causa que não vai ter ninguém para ele ficar tentando, né? Enchendo um saco ali. Porque os ímpios vai estar tudo morto, porque Jesus já veio. Com o sopro da boca, todos eles morreram e ficaram ali jogados no mundo como se fosse bosta. Tá escrito na Bíblia. Esterco, né? E aí os santos estão lá no céu julgando tanto os ímpios como os anjos caídos, né? A gente vai lá julgar, não é que a gente vai condenar ninguém, não. A gente só vai comprovar o julgamento de Jesus, porque ele já fez tudo. A gente só vai comprovar o porquê que uns tá lá e outros não. Se tipo assim, essa pessoa, né? Nossa, essa pessoa era mão de Deus, não sei o que, fazer isso. Como é que não tá aqui, gente? Eu não vi essa pessoa aqui ainda. Aí vai perguntar, Anjo, mas e essa pessoa aqui, né? Cadê? Ela era pessoa de Deus, não sei o que. Ele fala, então, né? Vai pegar lá o livrinho dela, falar, então, ó, toma aqui pra você ver o que aconteceu, né? Por que essa pessoa não está aqui?
A gente vai lá, dá uma olhadinha no livro e vai falar, pecado escondido. Ih, tá explicado. Então Deus é justo mesmo. Ela não quis estar aqui. E aí parte pra outra, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Agora o verso 2, né? O que acontecerá com Satanás durante o milênio, né? Então é o que a gente falou, né? Ele ficará preso porque o povo vai estar tudo morto, né? Os ímpios. Então Satanás vagará na terra deserta por 1000 anos. Este evento se compara ao que era praticado no dia da expiação no Antigo Testamento. Tem estudo aí também falando sobre o dia da expiação. Quando o bode Azazel, que simboliza Satanás, né? Que tinha um bode dedicado ao Senhor e o bode Azazel que representava o diabo, né? Era um símbolo do diabo, o bode Azazel. Por isso que ele era jogado no deserto, lá não jogado assim, não. Ele era deixado no deserto para morrer sozinho no deserto. Então ninguém podia achar esse bode. Então ele deixava o bode ali no deserto e ele ficava ali até morrer. Então é o símbolo de Satanás. O bode Azazel carregava a culpa do pecado do povo e era banido para o deserto, onde morria. Levíticos 16, 21 e 22 é o verso. Assim, após completar o juízo investigativo, que é o que está acontecendo hoje, né? Agora, redimir os salvos, Jesus colocará a culpa dos pecados da raça humana sobre Satanás. O inimigo de Deus será responsabilizado por conduzir os santos a pecarem e permanecerá na terra deserta por 1000 anos. Então, no Antigo Testamento tinha o ritual das cerimônias, né? Que Jesus ele veio, né, justamente cumprir a cerimônia, né, do sacrifício, sendo o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, certo? E agora Jesus está no céu como sumo sacerdote nosso, né, a nosso favor. Então, a gente pede perdão a Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus, né, e tira o pecado do mundo, né, da humanidade. Aqueles que aceitam, é claro, que tá pedindo perdão. E depois, né, no dia da expiação, o que acontece? Acontece, no caso, no Antigo Testamento, acontecia a purificação do santuário. Então, para isso que Jesus está julgando o povo de Deus, né? Os ímpios, Deus não está julgando, porque eles já estão julgados porque não crê em Jesus, né? Então, eles já estão condenados. Agora, o julgamento é para o povo de Deus, para que os anjos e todo o universo saiba quem é e quem não é o povo de Deus. Porque hoje está tudo misturado, né? Joio e trigo. Então, quem é que vai fazer essa separação? O próprio Jesus. Com o quê? Com a perseguição, né? Porque quando acontece a perseguição, aqueles que são verdadeiros permanecem. Aqueles que não são, dá no pé, né? Pernas para que te quero, aí abandona o povo e o povo que se lasque, né? Então, é assim que acontece. E aí, E aí, como era no Antigo Testamento, né? Era confessado ali os pecados e passava para o animal simbolicamente. Agora, lá no céu, né? O que vai acontecer? Jesus é nosso sumo sacerdote, a gente pede perdão em nome de Jesus, né? Para Jesus. E aí, depois que terminar o juízo de investigação, Jesus pega todo aquele pecado que foi confessado a ele e despeja tudo em Satanás, né? Que é o bode Azazel, para que ele fique ali para morrer por os 1000 anos, né? Então ele vai ficar ali durante 1000 anos recebendo todo aquele pecado que ele incitou toda a humanidade a pecar. Só que
ele vai receber apenas aqueles pecados que foram confessos a Jesus. Então, aqueles que não confessaram os seus pecados a Jesus, permanece o pecado neles, né? Por isso que é tão importante confessar a Jesus e não a ser humano. Agora, se você pecou contra o ser humano, você deve pedir perdão para o ser humano para depois pedir perdão a Deus, né? Então, os pecados que vão ser jogados para Satanás é aqueles confessados do povo de Deus, entendeu? Que eles são redimidos, né, pelo sangue do Cordeiro. E aí o que acontece? O diabo vai ficar aqui lembrando de todos esses pecados que ele fez, no caso, induziu a pessoa a fazer, né? E aí, na terceira vinda de Jesus, acontece a segunda ressurreição, e aí o diabo recebe a condenação eterna, que é a morte no lago de fogo e enxofre, né? Que aí ele vai ficar, dias e dias queimando, e vendo aquele pecado, sentindo tudo ali, né? O que ele fez com a gente, né? Perseguiu, matou, roubou, estraçalhou com a vida de um monte de santo de Deus. Ele vai receber aquilo e vai ficar naquele fogo dias e dias queimando e revivendo cada pensamento, cada coisa que ele fez. E assim acontecerá com os ímpios, né, que não confessaram os seus pecados a Jesus. Eles vão relembrar também de cada pecado, né, e vão queimar ali. Tem uns que vai ser assim, né, só o fogo desceu, já morreu. Mas tem outros que, vão demorar um pouquinho, viu? Porque pecaram muito tempo. E o diabo vai ficar muito mais, né? Porque 6.000 anos de pecado, pelo amor, né? Então vai demorar ali alguns dias, né? Pra queimar todo esse pecado. E aí o que acontece? Ele será... esse daqui eu já li. E... aqui já foi. Aqui. O inimigo de Deus será responsabilizado por conduzir os santos a pecarem e permanecerá na terra deserta por 1000 anos, né? Agora o verso 4. O que acontecerá com os salvos durante um milênio? Agora os salvos, né? O verso 4. Vi também tronos, né? No plural, tronos. Nestes sentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas de decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, enquanto os ímpios vão estar aqui mortos, o diabo preso ali sem ter ninguém, encher o saco, né? Ficar tentando. Os santos vão estar no céu julgando os ímpios e os próprios anjos caídos. Então, é para isso que fomos criados, né? Para repovoar o céu, né? E ficarmos... como fala? Repovoar, né, o céu, porque os anjos, eles caíram e ali ficou um espaço, né, precisa ser preenchido. E aí nós vamos preencher esse espaço, né? Que posição elevada, né? Aqui os salvos reinarão com Cristo no céu e então terá início a segunda fase do juízo, chamado juízo de comprobatório, né? A gente vai comprovar por que uns estão e outros não estão, né? Em 1 Coríntios 6, o verso 2 e 3. Durante esse período poderão analisar os livros de registro das ações humanas, eu chamo de livro dos atos, né? E comprovar a justiça divina. Afinal, a finalidade do juízo comprobatório não definir quem está salvo e quem está perdido, mas esclarecer aos santos os motivos da sentença divina. Então, no juízo,
né, de comprovação, né, comprobatório, a gente não vai condenar ninguém, né, que é o que eu disse, a gente só vai comprovar porque que uns estão e outros não estão, né, que são o caso de pecados escondidos, né, pecados acariciados, que ninguém tá vendo, mas a pessoa tá vendo, Deus tá vendo, né, o anjo da guarda tá vendo, né, então a pessoa pode até esconder de outro ser humano, mas de Deus, jamais, né? Agora aqui o verso 5. O que acontecerá com os ímpios durante o milênio? Então, o que vai acontecer com os ímpios durante o milênio? Os restantes dos mortos não reviverão. Então, aí os ímpios que estão mortos, né, não vão reviver. Então, eles vão continuar mortos. Aí aqui tem mais 3 perguntinhas e a gente termina. Completando os 1000 anos, o que ocorrerá com os ímpios que estavam mortos e com Satanás? Apocalipse 20, o verso 5 e o verso 7. O 5 a gente acabou de ler e o 7 está escrito: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, por quê? Porque os ímpios serão ressuscitados. Então, acontece a segunda ressurreição na terceira vinda de Jesus. Então, os ímpios é ressuscitado um pouco antes de Jesus aparecer no céu, assim como é na segunda vinda, acontece na terceira. Então, um pouco antes, os ímpios é ressuscitado, né? E aí, Deus aparece no céu, né? Satanás fala: não, fui eu que ressuscitei vocês, né? Eu que ressuscitei vocês. Tá vendo aquela cidade ali? A gente pode tomar, né? O nosso número aqui é maior que o deles. A gente já toma a cidade, reconstrói melhor. E aí a terra é toda nossa. Ai, né? Aqui, o diabo será liberto da prisão, uma vez que todos os que não aceitaram a salvação oferecida por Cristo, os perdidos, serão ressuscitados, cumprindo a promessa feita por Cristo, né? João 5:28. Os ímpios de todos os tempos, de todas as raças, comparecerão diante do Altíssimo para o juízo final. Apocalipse 20, verso 12 e 13. E o que fará Satanás com os ímpios que ressuscitaram? Então, o que o diabo vai fazer, né? O 7 e o 8. O 7 a gente leu, vamos ler o 8 agora. E sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Então, é uma infinidade de ímpios, né? Porque os ímpios serão ressuscitados desde a época de Adão. Então, desde Caim, né? Que foi o primeiro a se rebelar contra Deus, não fazendo a vontade de Deus, no caso, não obedecendo, né? Porque Deus tinha pedido um cordeiro e Caim falou: ah, não precisa disso não, eu vou dar o que eu quero. Eu vou dar aqui um monte de fruta, legume e Deus vai ficar feliz ainda, ó. Aí ele falou: você não me obedeceu, né? Então, eu pedi isso, né? Se você me der isso, será aceito. Mas se você não me der, eu não vou aceitar isso que você tá me dando, né? Porque eu pedi uma coisa, você tá me dando outra. Então, que vai ser? Você vai obedecer ou não? É claro que com outras palavras, né? Mas na tradução de hoje, né? Agora sim, seria mais ou menos isso. E aí aqui, Satanás sairá para enganar e reunir a grande e incontável multidão de ímpios ressuscitados. A cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá à terra e contra ela Satanás arregimentará um exército de intenção de tomar o reino de Deus à força, né? É sempre assim, né? Quando o diabo não consegue o que ele quer enganando, aí ele usa a força para tentar conseguir aquilo que ele quer. Mas, né? Às vezes ele até consegue, mas
agora aqui, nesse tempo aqui, ele vai conseguir a morte, né? Tal atitude de rebelião comprovará a justiça divina ao declará-los culpados. Neste momento, todo ser humano estará diante do trono de Deus. Os santos estarão dentro da cidade santa e Satanás e seus anjos e os ímpios do lado de fora. E agora o verso 9 e 10, né? Como terminará a história do pecado e do mal no nosso planeta? Em nosso planeta. 9 e 10. Marchará então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora o verso 10. O diabo sedutor deles foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Né? Amém. E também o 21, o verso do 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tem a música aí do Daniel Littke, né? Se você não ouviu, tá falando sobre isso. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Amém. E João escreveu, né? Tanto que a gente está aqui com o livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, como terminará o pecado e o mal, né? Então, o milênio começa após a segunda vinda de Jesus e aponta para a redenção dos justos e para o fim do pecado. Durante esse período, os santos poderão comprovar a justiça de Deus e ao fim dele, o Senhor eliminará o pecado e o mal definitivamente. Né? Resumindo, é isso. Então, os ímpios serão jogados no lago de fogo, onde a besta, né, e o falso profeta vão entrar primeiro. Olha que eles vão entrar primeiro até do que Satanás, né? Como o livro diz. Então, primeiro a besta e o falso profeta vai estar lá queimando. Depois é jogado Satanás, os anjos e os ímpios. E é isso. E aqui, ó. Uma nova terra surgirá, né? Que fala em Apocalipse 21. Vou deixar aí na descrição. Uma nova terra surgirá e haverá alegria, paz para sempre. Enquanto este momento não chega, devemos decidir ficar do lado de Cristo, né? Que já venceu, do lado vencedor, né? Porque a gente não gosta de perder. E dar atenção ao urgente conselho de Pedro. Amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados com ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, né? Segundo Pedro 3, o verso 13 e 14. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo seja com vocês, né? Para convencê-los do que ele veio convencer, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então,
que é o que a gente estuda aqui durante todo esse período de estudo, né? Desde quando eu comecei, a gente vem falando justamente sobre essas três coisas, né? E falando muito mais da volta de Jesus. E é isso, né? Deus abençoe. E até o próximo estudo, que será a Nova Jerusalém. E aí, na Nova Jerusalém, vou trazer detalhes para vocês, né? Que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu queria trazer fotos, né? Imagens, né? Mas complicado, né? Fazer edição. Mas eu vou trazer alguns detalhes, né? Não prometo imagens, mas as informações eu vou deixar aqui para vocês. E até o próximo estudo. A gente se vê lá.